Do mesmo modo que o caráter oral é caracterizado por alterações de elação e depressão, o padrão energético do masoquista é identificado por uma alternância entre ansiedade e queda no abatimento. Theodore Reik descreveu-a muito bem quando disse que é como se afundar numa areia movediça, onde todo esforço para sair só leva a pessoa a se afundar ainda mais. Não se trata de um impasse, mas de uma luta constante. Não de um estado estático, mas de uma condição móvel, intensamente dinâmica. Cada movimento para frente é realizado em face de uma crescente ansiedade, até que, exausto, o masoquista cai de novo no lodaçal. Aí fica pensativo, até que novos impulsos, um novo dia ou condições novas exijam um outro esforço. O modo de escapar é através de uma descarga genital, mas esta saída está bloqueada para o masoquista por um terror indescritível. Deve ser aplicada uma força externa que habilite o masoquista a forçar a barreira, algumas vezes literalmente, mas sempre figurativamente ele deve ser forçado a avançar. Se se penetra na confusão que o paciente apresenta superficialmente, encontra-se numa camada mais profunda. Bom insight e poder de solução. Neste nível, o masoquista conhece seu problema e seus impulsos subjacentes. Aqui temos um outro ponto de contraste com o caráter oral. Este, dotado de impulsos enfraquecidos, está verdadeiramente confuso, ao passo que o masoquista está consciente da ambivalência de amor e ódio, a qual determina sua condição. Isto explica a culpa esmagadora e o superego aterrorizante que atormentam estes indivíduos. Pode-se entender o problema do masoquismo e tratá-lo como sendo apenas um distúrbio caracterológico. A ambivalência e a incerteza identificam todos os aspectos do comportamento masoquista. Cada impulso agressivo, cada movimento ou gesto revela este distúrbio básico, antes que um impulso possa ser completamente expresso, é inundado pela dúvida e incerteza, podendo ser então tanto reprimido, puxado para trás, como empurrado para frente, contra a resistência. Tendemos a ver somente os impulsos que emergem. É preciso uma análise mais profunda para revelar a raiva e a fúria bloqueadas. Não há vazio interior no caráter masoquista. Ao contrário, sempre há uma sensação de luta interna e ansiedade. Ele sente que teria muito a dar em termos de amor e trabalho, se conseguisse pôr isso para fora. É mais independente do que o caráter oral, mas esta independência está minada pelo forte desejo de aprovação. O masoquista é o mais cooperativo dos pacientes do analista, mas é também quem tem os mais pobres resultados terapêuticos. Para compreendermos melhor a dinâmica deste aspecto do problema masoquista, vamos comparar bioenergeticamente a estrutura de caráter oral e a estrutura de caráter masoquista. O caráter oral é determinado por uma falta de agressão, devida ao subdesenvolvimento do componente motor de seu sistema energético. Aparece como um aparato muscular imaturo, incoordenado e relativamente débil. Não se deve fazer o diagnóstico de caráter oral, caso estejam ausentes a fraqueza muscular e a impotência. A personalidade esquizoide exibe, pelo menos superficialmente, muitos traços e atitudes que lembram os do caráter oral, mas estas pessoas têm uma força muscular que não se encontra nas estruturas de caráter orais. Existe um desequilíbrio na estrutura oral,
um alto grau de desenvolvimento espiritual e um funcionamento motor infantil. É isto que explica o estar nas nuvens. Podemos reproduzir esse desequilíbrio usando o símbolo hebreu. Um dos triângulos está aumentado na mesma medida em que o outro está reduzido. Isto representa a tendência do oral para a elação, a megalomania, a pompa e a onisciência. O caráter masoquista mostra uma musculatura superdesenvolvida e reduzida à espiritualidade. É como se o sistema muscular sobrepujasse o lado espiritual do organismo esmagando. O masoquista é pé na terra, pesado e pouco agressivo. Como vimos anteriormente, o superdesenvolvimento de sua musculatura não está associado ao movimento, mas à sua supressão. Não é, portanto, surpreendente que resulte numa agressão diminuída. O desequilíbrio é evidente tanto no oral quanto no masoquista. O problema colocado pelo oral é devido à sua falta de desenvolvimento muscular, forte o suficiente para aguentar o esforço adulto. Uma vez quebrada a resistência à aceitação da realidade, um rápido progresso segue a uma boa terapia física bioenergética, na medida em que o desenvolvimento muscular procede no mesmo ritmo com o movimento físico e os exercícios. O caráter oral tem um interesse verdadeiro pelo mundo exterior, embora tenha medo e seja incapaz de ir conquistá-lo. E isto é verdade a despeito de um narcisismo superficial, que caracteriza seu comportamento do mesmo modo que é verdadeiro também para uma criança, apesar do egocentrismo de suas exigências. No masoquismo, contudo, temos um duplo problema, já que os impulsos naturais e instintivos foram jogados um contra o outro. Se encorajarmos a agressão, esta atua contra os sentimentos mais ternos, não produzindo satisfação real. Parece totalmente impossível libertar os sentimentos espirituais, quando o próprio poder motor necessário para tal liberação é em si mesmo, o carcereiro. Não é fácil alcançar o centro espiritual do masoquista, aprisionado que está na vasta masmorra formada pelo sistema muscular superdesenvolvido e contraído. Entretanto, o grito de liberdade do espírito, fraco como possa parecer na forma de um gemido, é continuamente ouvido. A abordagem terapêutica ao problema do masoquismo é multifacetada. Deve ser estabelecido um certo contato com o espírito aprisionado, a fim de sustentá-lo e mantê-lo durante a árdua luta que está por vir. Ou seja, o tempo todo devem ser oferecidas ao paciente a simpatia, a compreensão e o apoio do analista, face aos repetidos fracassos, ao desespero, à desconfiança e ao antagonismo à terapia analítica. Ao mesmo tempo, não lhe deve ser permitido transferir o peso de suas responsabilidades por sua condição para os ombros do analista. O único âmbito de trabalho dentro do qual a tarefa terapêutica é empreendida é na manutenção, embora pareça muito difícil, de um balanço racional entre simpatia por um lado e análise crítica do seu comportamento por outro. Deve ser dissolvida a espasticidade do sistema muscular. Devem ser libertados os movimentos que haviam sido bloqueados. Deve ser eliminada a ambivalência entre agressão e sentimentos mais ternos, e se conseguir um certo grau de fusão instintual. Esta última é uma função genital. Somos forçados a concordar com o masoquista que a solução de seu problema reside no desenvolvimento de um prazer e uma satisfação sexuais aumentados. Mas é aqui
que sua própria função energética controlará o resultado, podendo o terapeuta apenas orientar o paciente a lhe mostrar como vencer as dificuldades que enfrenta. Somos potentes em nosso conhecimento, em nossa fé, mas impotentes para fazê-lo por ele. Se nosso conhecimento e fé são mais fortes do que toda desconfiança e hostilidade que o paciente consegue reunir, a terapia terá êxito. Mas o conhecimento desprovido de uma aplicação bem-sucedida não vale nada. Teremos os meios para provar nossos pontos de vista e demonstrar a possibilidade de um funcionamento genital? A dissolução das tensões e espasticidades musculares depende do conhecimento da dinâmica dos movimentos corporais, o que ultrapassa o escopo do presente estudo. No entanto, podemos fazer neste momento várias sugestões relativas ao tratamento do problema masoquista. A estrutura masoquista está baseada sobre uma musculatura superdesenvolvida e contraída. A fim de quebrar as severas contrações, são precisos movimentos que envolvam extensão e alongamentos. Golpear o divã, por exemplo, sugere um sentimento de ascensão na cabeça e corpo, como uma ampla extensão de braços. Deste modo, são trazidas à consciência as profundas tensões que bloqueiam a escápula e o antebraço. A ação toda é uma vigorosa asserção do ego. De modo semelhante, devem ser empregados movimentos que abram e libertem as tensões profundas da cintura pélvica. Devem ser esticados os músculos da coxa, que estão contraídos, bem como desenvolvida a mobilidade da pelvis. Além do mais, os meios de se alcançar e manter uma sensação de relaxamento e completamento na pelvis deve tornar-se parte do conhecimento consciente do paciente. Talvez o aspecto mais importante da estrutura corporal do masoquista seja o pescoço de touro. Os pacientes masoquistas mostram um pescoço musculoso, grosso, sem muita rigidez. O pescoço duro é uma expressão de orgulho, ausente na estrutura masoquista. A severa espasticidade que encurta o pescoço está localizada em músculos bem internos, não atingíveis por movimentos conscientes comuns. Estes músculos reprimem o ódio inconsciente e bloqueiam a expressão de impulsos que se movem para cima. Quando se usa o reflexo de engasgar com esse paciente, vê-se que a onda ascendente constituída pelo impulso de vomitar é aprisionado na garganta. Não é bloqueada pela rigidez encontrada na garganta dos caracteres histéricos. Ao contrário, é segura e suprimida por uma contração que caminha descendentemente a partir da cabeça e que interrompe o movimento expansivo. É como se a cabeça dissesse não ao impulso de vomitar. Esta condição é igual à que se desenvolve na parte inferior do corpo, mas com o emprego do reflexo de engasgar, temos um modo de trazer à consciência do paciente o mecanismo de mostrar-lhe como destruí-lo. Na metade inferior do corpo, a tendência a chupar a barriga e erguer o soalho pélvico, a fim de deter a onda descendente de excitação, é um outro aspecto do mesmo mecanismo, observado acima. O problema do masoquista não pode ser resolvido a menos que a tendência de contrair, chupar a barriga, seja anulada. A tendência pode ser um objeto de trabalho consciente, mas devemos nos lembrar de que esta contração está baseada no medo da dor, resultante no caso de a onda de excitação alcançar o soalho pélvico e o aparato genital contraído. A contração ativa
tem a função de prever uma experiência potencialmente dolorosa. Esta dor deve ser encarada e deve ser desenvolvida a habilidade de tolerá-la, até que o paciente perca o medo dela. Estão disponíveis vários métodos de atingir este objetivo, baseados na extensão de músculos contraídos. Está envolvida a operação do princípio prazer-desprazer. Aumentando a tolerância à dor, aumenta de modo semelhante a possibilidade do prazer, à medida em que a estrutura de caráter masoquista tem um padrão de comportamento pré-genital, ancorado sem firmeza na realidade adulta. Enquanto o caráter oral tem contato com o chão porque tem os pés chatos e estruturas periféricas subcarregadas, o contato do masoquista com o solo está limitado pelos arcos contraídos dos pés e pelos músculos espáticos do pé e da perna. Em ambos os casos, embora por motivos diferentes, os alicerces são inseguros e está severamente limitada a base para a movimentação. É tão necessário anular estas tendências na estrutura masoquista e provê-lo de raízes, como é preciso fortalecer as pernas e os pés na estrutura oral. Na extremidade oposta do corpo, também estão limitados os movimentos faciais expressivos. Mencionei anteriormente que a expressão facial típica do masoquista é a de inocência ou ingenuidade. Pode assumir a forma de uma inocência de olhos arregalados, de um sorriso bem intencionado ou de uma estupidez sorridente. Subjacente à expressão está o medo, o desprezo, a expressão de nojo e ainda mais profundamente a criança amedrontada. Estas expressões devem ser trazidas à tona e conscientizadas, o pavor exposto e abreagido. Não há tática mais compensadora do que a liberação destas expressões congeladas. Não há terapia bioenergética efetiva sem uma análise de profundidade e de traços caracterológicos efetuados simultaneamente. Este aspecto pode ser relegado a um segundo plano pelos que se impressionam com os aspectos físicos da terapia. No tratamento do problema masoquista, o trabalho analítico consistente é de uma importância primária. No entanto, as interpretações analíticas sofrem o erro geral de toda psicologização. Corro porque tenho medo ou estou com medo porque corro. Não infrequentemente, a mesma ação é passível de duas interpretações diferentes. Segue-se um exemplo. Um paciente com uma forte estrutura de caráter masoquista relatou o seguinte episódio de sua juventude. Quando era chamada pelo professor para dar uma lição oral, errava deliberadamente e parecia burra, embora soubesse a resposta certa. A paciente deu a explicação. Disse que não podia tolerar a projeção, a classe toda olhando para ela. Reich havia interpretado tal comportamento como medo do exibicionismo. Por outro lado, Theodore Reich interpreta o mesmo comportamento como negativamente exibicionista. O masoquista chama a atenção sobre si por seus fracassos e queixas. Na verdade, ambas as interpretações estão certas, uma sendo apenas o inverso da outra. O caráter masoquista tem tendências exibicionistas reprimidas. Ao nível consciente, encontramos um medo violento da exibição e do estar exposto. Inevitavelmente, então, os impulsos bloqueados encontrarão certos meios de se expressarem, mesmo que indiretamente e de modo tipicamente masoquista. Pode ser que uma resposta errada de um aluno de inteligência normal
chame mais a atenção do que uma resposta certa, mas a errada provoca atenção ao nível de sentir-se pena da pessoa, ao passo que a correta faria da paciente uma figura proeminente de modo positivo. A fim de evitarmos esta dificuldade, fazemos nossas interpretações numa base bioenergética, tantas vezes quantas for possível.